Hoje a gente vai conversar sobre aposentadoria, o que que eu posso fazer, como é que eu posso pedir aposentadoria, quais são os requisitos legais. Cada vez que a gente olha dá até pânico, né? Porque a gente vira assim, ai meu Deus, será que eu vou me aposentar? Acho que é uma pergunta que você também tem, né? Como é que a gente faz para se aposentar? Né? Isso tudo a gente vai estar vendo hoje. Eu convidei a advogada Fernanda Ramos, que vai estar conversando com a gente sobre direito previdenciário. Ela sabe pra caramba. A Fernanda, ela já veio aqui conversar com a gente sobre outros assuntos. A gente já falou sobre pensão alimentícia, já falou também de previdência um tempinho atrás. Boa noite, Fernanda! Né? A gente já conversou sobre previdência privada, previdência do grupo, né? Então, eu convidei de novo para a gente falar sobre aposentadoria, que eu acho que é um assunto muito importante. Boa noite! Boa noite, Tá me ouvindo? Marta. Quanto Tô tempo que ouvindo a gente sim. não se fala, né? Nossa! É, a nossa última live foi em 2021. Parece que Pois foi é, ontem. parece que foi ontem. Estava falando aqui Passou pro pessoal rápido. que você já veio conversar sobre esse tema, sobre aposentadoria, mas muita coisa mudou de lá até o dia de hoje, né? É, E a gente também conversou sobre pensão. Eu lembro que a gente teve isso. um momento conversando sobre pensão. E hoje você está aqui de novo para conversar sobre aposentadoria. Vou deixar com você. Tá Então, bom. por favor, se apresenta. E Ó, aí, joia. se as pessoas quiserem, elas vão perguntando ao longo da live. E eu vou estar mandando aqui aviãozinho pro pessoal para chamar todo mundo. Tá Tá contigo. ótimo. Boa noite a todos. Com muito prazer, com muito carinho, né, que eu fiz esse convite à Marta e ela aceitou. Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre aposentadoria, né, por idade, por tempo de contribuição, para falar sobre MEI, quem é autônomo, quem se aposenta pela CLT, e também o planejamento previdenciário, que é muito importante para a gente estar sabendo qual é a data e quando a gente vai se aposentar. Então, esse assunto de aposentadoria parece que é só para quem tem 50 anos para cima, mas não é. É um assunto que pode ser dividido com pessoas jovens, né? O planejamento, ele é um estudo pré-aposentadoria e ele pode ser feito em qualquer idade, a qualquer tempo. Por quê? Ele vai te dizer quando você pode se aposentar, qual é o valor que você vai receber e qual tipo de aposentadoria você vai receber. Então, as pessoas têm aquele mito, né? Ah, ainda não estou na idade de me aposentar. Só querem fazer tudo correndo, em cima da hora, com 55, 60, 65. E, na verdade, você já pode ir planejando a sua aposentadoria. O Eu ideal é acredito que você que... já comece a vida laborativa, né, de trabalho, já pensando lá na frente, né? Não pensar só É, quando for chegar. exatamente. Geralmente as pessoas começam a trabalhar com 18, 20 anos e aí já começam a contribuir, né, para o INSS. Então eu falo que você tem que sempre pensar lá no teu futuro, né, na sua aposentadoria, tanto privada quanto a do INSS. Então, a reforma da Previdência, que veio em 2019, mudou muita coisa, né? Essa lei nova que as pessoas falam, né, sobre aposentadoria. O que é aposentadoria? É um benefício garantido pela lei, pago em forma de uma remuneração mensal. Saudar aí os amigos doutor André Murad, doutor Ivo Basílio, sejam bem-vindos. HW Furtado, os colegas que estão aí na live. Então, essa aposentadoria, ela visa assegurar aos beneficiários, por motivo de incapacidade, de idade avançada, de tempo de serviço e tempo de contribuição. Por isso que a gente fala que é importante, desde cedo, começar a contribuir para o INSS ou, para quem é autônomo, contribuir para o MEI. A Uhum. aposentadoria por idade nas mulheres, com a reforma da Previdência, passou para, em 2023, subiu para 62 anos. E para os homens,
subiu para 65 anos. Significa que a gente vai ter que trabalhar mais, Trabalhar né? mais tempo. Mais tempo, é. Para quem entrou agora, né, está aplicando a lei nova. Para quem entrou antes de 2019, é a lei antiga. Então, muitas das pessoas que estão se aposentando agora é na regra de transição, que é a regra que está em vigor agora, né? Fernanda, só para entender, Sim, com essa mudança sim. previdenciária, a gente vai ter que trabalhar mulheres até 62 e homens até 65. Mas isso vale para quem começou após a reforma previdenciária. Isso, É isso? Quem é. estava antes está nesse que você está chamando de transição. Até 2019 está no É, modelo antigo, é isso? antigo. Exatamente. Quem começou a contribuir lá atrás, como eu, como você e várias outras pessoas, vão pela regra de transição que eu vou falar mais para frente, Uhum. tá? A aposentadoria por idade, então, para homem é de 65 anos, desde 2019, e para ambos os sexos, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Então, Uhum. o que é essa regra de transição por pontos em 2023? No caso, a nova lei diz que a gente tem que somar tempo de contribuição e idade. Então, para os homens, né, para os homens é de 100 pontos e para as mulheres é de 90 pontos. Eu estou olhando aqui na minha colinha porque é muita informação e eu preciso dar uma olhada, tá? Mas se Uhum. quiserem fazer perguntas, podem ficar à vontade. Então, é necessário cumprir o tempo mínimo de contribuição, que hoje em dia, para homem, é de 35 anos e para as mulheres é de 30 anos, tá? Uhum. Então, essa regra também vai aumentando um ponto a cada ano até atingir os 100 pontos para homens. Qual é a idade mínima para a mulher? Para a mulher é de 62 anos, para o homem é de 65, e o tempo de contribuição é de 30 anos para as mulheres e 35 para os homens, tá? Agora eu vou explicar sobre a aposentadoria para quem virou MEI, né? Porque as pessoas falam, eu era da CLT, agora eu sou MEI. Como que eu faço para me aposentar? Todo o dinheiro arrecadado para o INSS nunca é perdido. No caso do MEI, a regra válida é a aposentadoria por idade, né? Então, quem está contribuindo para o MEI, né, que gera uma guia DAS lá no site da Receita Federal, você só pode se aposentar com um salário mínimo e a sua aposentadoria vai ser por idade, não é por tempo de contribuição. Então, para as mulheres, 62 anos e para os homens, 65 anos. Se você Uhum. quiser contribuir a mais para você poder ser aposentada por tempo de contribuição, você deve complementar a sua contribuição. Ou seja, quem é MEI, né, autônomo, vendedor ou alguma pessoa que tem um pequeno comércio, ele vai contribuir com 5% do salário mínimo. E aí ele vai gerar uma guia e vai pagar, que é em torno de 65, agora está R$ 71. Se ele quiser complementar, ele vai pagar Isso é, 15%. isso é o valor do MEI, né? É o valor do mês. Para o MEI. Tá, Isso. 5% do salário mínimo. O salário mínimo atual é de 1.320. Aí você pega Uhum. 5%, né, lá no próprio site, quando gera a guia, já vem pronto, o valor atual é de R$ 71. Uhum. Se você quiser uma aposentadoria melhor, você vai ter que contribuir no INSS 15% do salário mínimo. Ou seja, o MEI deverá adicionar a taxa mensal de 5% mais 15% no código 1910 e deve ser pago no carnê do INSS direto nas casas lotéricas. Uhum. Então, se a pessoa quer se aposentar com 2 salários mínimos, né, uma aposentadoria melhor, porque a do MEI é de um salário mínimo, ela vai ter que pagar esse DAS de 5% e mais a guia do INSS. Então, Uhum. fazendo Que as aí no contas, total dá 20%, né?
No final das 20% contas, do dá salário 20%. mínimo. 5 do Isso, MEI e 15 do do INSS. INSS. Isso. Exatamente. Aí vai garantir o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas isso é Uhum. indicado que a pessoa faça o seu planejamento previdenciário para saber o quanto ela vai ganhar, né? Sem procurar um advogado especialista, para saber qual o melhor valor e quando ela pode se aposentar. Os requisitos É, para aposentadoria, para quem trabalhou de carteira assinada e depois se tornou MEI, pode Era isso que eu pagar ia a te perguntar. complementação. Oi? Era isso que eu ia te perguntar. Quem fez transição de carreira? Quem era Isso. CLT e no meio do caminho virou MEI. Muita gente, né? Era CLT e agora virou MEI. Ela pode pagar a complementação retroativa dos últimos 5 anos e é claro que vai dar um valor bem pesado, né? Não vai ser um valor pequeno, mas Uhum. pode complementar esses últimos 5 anos, tá? Porque vai ter atualização monetária, juros, multa, tudo incluso para você receber um benefício melhor. Em 2023, a contribuição do MEI é de 5%. E aí ele recolhe no CNPJ dele os 5%, como eu falei, dá R$ 71. A complementação, você paga 15% do valor do salário mínimo, né? E aí, para a idade, a mulher é de 62 anos e 6 meses, e para o homem é de 65 anos e 15 anos de contribuição. Então, em 2023, você deve pagar R$ 195,30, que é o MEI complementar. Vale a pena Uhum. pagar o MEI ou não? Você vai ter um direito a mais. Você vai ter o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Aí é de acordo com cada pessoa, se ela tem a disponibilidade de pagar mais, né, ou menos, né? Por quê? Tem pessoas que com um salário mínimo acho que já está suficiente, que elas pagam a aposentadoria privada, né? Tem dinheiro Uhum. guardado, então quando se aposentarem, um salário mínimo está tranquilo. Mas se acha muito baixo, você tem que contribuir mais para ficar com 2 salários mínimos. Então, como é que eu faço para me aposentar com 2 salários mínimos? É complementando com esses 15%. No total, os 20% do salário mínimo dá 264 ao mês, né? Então, quem Uhum. tem interesse, né, em aposentar com um valor melhor, vai ter que desembolsar agora R$ 264 por mês. É um valor, assim, mais alto, né? Geralmente, quem é MEI, quem é autônomo, prefere pagar os 5%, mas depois, se tiver uma melhora, se puder pagar, pague os 15% a mais. Tá? Então, o que. Fernanda, Sim, desculpa, entre eu falar com você e a gente começar a live, teve uma outra pergunta, né? Um cliente ele me perguntou aqui que ele era CLT e quando ele ficava desempregado, ele pagava autonomia. Aí ele voltava, arrumava emprego de novo, voltava a ter o INSS pela CLT. sim. Ele hoje está empregado, né? Mas assim, quando na hora de se aposentar, ele vai contar tudo, né? O INSS que foi pago pela empresa e o INSS e o tempo de contribuição que ele fez como autônomo. Isso Sim, tudo junta, sim. né? Não se Tudo. perde. Ou se perde. Não. Não perde, não. Vai ser tudo junto. Na hora de aposentar, é 80% das melhores contribuições. Se ele contribuiu como autônomo, eu não sei o valor que ele contribuiu, mas vai contar sim. E quando ele tem a CLT, também vai somar. E aí, no final, ele faz o planejamento e ele vai ver quanto ele vai receber. Mas é Entendi. importante que a pessoa continue contribuindo, porque tem muita gente que fica desempregado e não contribui para o INSS. Aí perde a qualidade de segurado. Então vai Uhum. perder auxílio-doença, vai perder na aposentadoria, e aí lá na frente vai dar problema, né? Vai ficar É, aquele buraco. só Entendeu? lembrando que enquanto você está recebendo seguro-desemprego, você, por favor, não paga autonomia, tá? Senão você deixa de É, receber o seguro-desemprego.
É. Porque o governo entende que se você está bancando, você tem dinheiro. Aí você se lasca. Então, por favor, não faça essa besteira. E outra coisa também que eu lembrei aqui, quando você está em auxílio doença, não paga o INSS. Porque teve Também. pessoas também que, né, estão recebendo o auxílio doença, você está em benefício, você está recebendo do INSS, você não paga a sua contribuição mensal. Só paga quando você estiver boa, estiver trabalhando, enfim, não é para pagar quando tiver com auxílio, né? Porque tem Isso gente que faz essa confusão. Esse é um bom lembrete, porque assim, às vezes você é tão certinho com os seus pagamentos que você vai e paga. E aí o governo entende, pô, se a pessoa está pagando, ela já voltou a trabalhar, já voltou a produzir. Então não precisa mais do benefício, né? Ou do seguro de desemprego, ou do seguro de saúde, né? Então é importante lembrar isso sim. Quando a gente está recebendo benefício do governo, seja o seguro-desemprego, seja o auxílio-doença, você não precisa pagar. Você está ali só recebendo. Aí acabou o teu seguro-desemprego e aí você está como autônomo, você volta a contribuir. Mesmo que você não estiver trabalhando, né, estiver desempregado e tal, sem trabalho, é importante que você contribua para não dar esse buraco lá no teu quinis, né, para não dar esse que até furo. tem não lembro agora, tem um item lá que você pode colocar que para pagar um salário só, em vez de pagar dois, né? Você pode pagar um salário só. Tem uns negócios assim, você não precisa pagar o valor de 200 e sei lá quanto no total. Sim. Você pode pagar menos, Pode pagar e pouco. menos. Muitas das vezes as pessoas abrem o MEI para poder pagar menos. Eu até já falei isso para os meus clientes, que na época da pandemia estava todo mundo apertado, então era melhor abrir um CNPJ, fazer o MEI e pagar os R$ 71. Porque pagar 264 por mês estava pesado. Então a pessoa paga menos, quando o dinheiro estiver melhor, estiver mais folgado, aí você paga mais. Né? Sempre a contribuição primeiro e depois você recebe a aposentadoria. Então a gente tem que pagar agora para depois receber. Entendeu? Então quem você pode pagar o MEI retroativo, como eu falei, você pode pagar os 5 anos das atividades atrasadas sem comprovar a atividade. O segurado terá que comprovar a atividade se for mais de 5 anos dos atrasados. E aí, o faturamento do MEI é de 81 mil reais para o ano. Se você ultrapassar esse faturamento anual, você vai ser enquadrado como microempresa, que o limite do MEI é de 81 mil por ano. Né? Mas o microempresário, ele precisa ter contador, ele vai pagar mais imposto. Quanto mais se ganha, mais se perde para o governo, né? Então, para quem está enquadrado no MEI, tem que ganhar até 81 mil reais por ano. E o teto do salário do INSS, o teto máximo é de 7.087. Então, a aposentadoria máxima é de R$ 7.087. Não passa disso, tá? Agora a gente vai ver a aposentadoria de quem contribuiu na CLT. Na CLT é diferente, que a responsabilidade de pagar é do empregador, né, do seu patrão, não é do empregado. O desconto, a alíquota, né, que é inserida do teu salário é de 7,5% a 14%. Então, a alíquota é diferenciada do MEI. Na CLT, a alíquota é progressiva, da mesma maneira que o imposto de renda. Quanto você mais ganha, mais é descontado. Então, é muito parecido com o imposto de renda, né? Quem é empregado da CLT tem a sua alíquota de 7,5% a 14%. Quem é MEI, a alíquota é de 5%, é fixa, não muda. MEI contribui com a alíquota de 5% e fica limitado à aposentadoria por idade. Né? O nosso sistema é contributivo e solidário. A nossa previdência, a gente vai custear, né? Eu estou pagando agora para custear a aposentadoria do meu pai, para a aposentadoria do meu tio. Então, as pessoas que estão trabalhando agora, né, idade produtiva, estão custeando a aposentadoria daquelas mais velhas.
Então, o que a gente tinha falado, era CLT e virei MEI. Se a opção for aposentadoria por idade, você deve contribuir, né? E aí você vai aposentar por idade, né? Com um salário mínimo. O MEI não contribui com valor acima de um salário mínimo. Se você era Uhum. CLT e vira MEI, você pode ter redução na sua aposentadoria, porque o valor vai ser menor, né? Você pode ter contribuído lá atrás com valores maiores, significa que a sua aposentadoria será melhor, e aí você reduziu, foi para MEI, então a tua contribuição é menor, logo a tua aposentadoria também será menor, né? Agora, o MEI, ele tem acesso a todos esses benefícios. Benefício por incapacidade, que é auxílio-doença, tem direito a salário e maternidade, os dependentes podem ter pensão por morte e ter o auxílio reclusão. Então, o MEI é interessante, né? Porque você tem 5% de alíquota, mas você também tem o auxílio doença, né? Que é o benefício por incapacidade. Você tem direito a salário maternidade, né? Então, as mães que são autônomas, que trabalham por conta própria, têm direito ao salário maternidade. Se a pessoa falecer, os dependentes podem pedir pensão por morte. E se a pessoa for presa, tem o auxílio reclusão, tá? São mais Então, ou menos os mesmos benefícios que você tem se você tem o INSS de CLT, isso. São os né? mesmos benefícios, porém a diferença é da aposentadoria, né? Que o MEI é Uhum, só sim, aposenta por idade. E o sim, outro, o CLT, é contribuição e idade. idade. Então, você pode complementar, né, de 2015 a 2023? Pode, né? Mas vai ser um valor bem considerado, né? Se você Uhum. quiser pagar retroativo, eu deixei de pagar de 2015 a 2023 porque eu estava desempregada. Então eu quero voltar a recolher agora. Aí eles vão calcular e vão te dar um valor, tá? O planejamento previdenciário, como eu falei, ele é importante porque ele vai ajustar e vai te falar quando você pode se aposentar, qual é o valor que você vai receber e qual é a maneira mais certa. Então, sempre que a pessoa sair da CLT e for para o MEI, é bom procurar um advogado especialista em previdenciário para fazer o planejamento previdenciário. Não E deixe nós para já fazer temos lá em uma cima aqui da hora. que está conversando com a gente, inclusive, porque a Fernanda faz esse serviço, tá? Então, se precisar, pode falar com a Fernanda. É, esse serviço de planejamento previdenciário, ele é bom porque ele é rápido, né? Em mais ou menos uma semana está pronto e ele é um norte, uma orientação para o Uhum. segurado e para você ver o valor que você vai receber, se tem algum erro no teu CNIS, se tem algum valor que você não pagou, né? Toda a documentação exigida, eu peço o seu CNIS, o seu login, a senha do meu INSS. Então a pessoa tem que estar cadastrada no site do meu INSS, né? Que lá vai ter toda a sua vida de trabalho, tanto CLT quanto MEI. E aí eu faço o planejamento para saber o valor da sua aposentadoria e quando você pode se aposentar. Porque as pessoas sempre perguntam, né? Quando que eu posso me aposentar? Qual a idade que eu posso me aposentar? Então a gente não tem como falar sem saber o CNIS. O CNIS é teu extrato previdenciário. Lá tem tudo. Então, o advogado pega essa documentação, elabora um parecer, elabora o planejamento e te entrega. E aí você vai ficar sabendo exatamente quando você pode se aposentar. Porque muitas das vezes eu faço planejamento e está faltando 2 anos. A pessoa fica ansiosa para querer se aposentar logo, mas ainda faltam 2 anos. Ainda tem que Uhum. contribuir, né? Um cliente meu, fiz o planejamento há pouco tempo, ainda falta 1 ano de contribuição. Mas ele já quis adiantar, então ele pagou esse 1 ano adiantado. Então, assim, a pessoa às vezes está com uma certa urgência, né, de se aposentar, e aí pode pagar também adiantado. Então, o melhor caminho é sempre fazer o planejamento
e depois da entrada na aposentadoria. E que eu Uhum. falo, a pessoa pode dar entrada sozinha? Pode, né? No site do Meu INSS, pelo 135, você pode reunir a sua documentação sozinha e dar entrada. Mas se negar, você vai ter que procurar um advogado. Então é mais fácil você procurar o advogado antes de dar entrada, porque ele vai ver quais são os documentos, o que está faltando, para não dar erro nenhum. Porque se cair em exigência, o advogado já sabe fazer. Então, Uhum. muitas das vezes, a pessoa faz sozinha, se dá bem, consegue aposentadoria. Mas é bom procurar um advogado especialista, que ele vai estar aí te orientando, te falando o que precisa, o que não precisa, para dar certo, né? E tem que Naquele fazer caso os cálculos. que eu te Ah, perguntei, que é pedagoga, que tem 55 anos e já tem 30 de contribuição, que ela estava perguntando, ela acha que ela vai se aposentar, para ela se aposentar agora, teria que ser o. Não é parcial, fugiu a palavra. É parcial, né? Que não é, não completou. porque ela Mas de teria que pagar o repente. pedágio, ela teria que pagar o pedágio, né? No caso do professor, muita coisa mudou, né? Então, Uhum. tem que ver se ela é professora, diretora, Eu não orientadora. sei, Então, eu não sei exatamente qual o cargo, e assim, eu não sei se esses 30 anos de contribuição é lecionando, né? isso, Eu também não sei. isso. E isso tudo vai influenciar, né? Vai, porque o professor tem aposentadoria especial, que é de 25 anos. Então, se Uhum, ela trabalhou na função de magistério, né, dando aula durante 25 anos, aí ela pode se aposentar. Mas tem uhum, que ver o caso, fazer o planejamento para poder saber quando ela vai se aposentar. Por isso que é importante a gente olhar o CNIS, conversar com a pessoa, né? Porque de repente ela, nesses 30 anos, trabalhou em 3 lugares, só um que ela era professora, nos outros uhum. 2 não. Então não vai aposentar pela especial, né? Então a gente tem Entendi, que analisar o caso direitinho, entendeu? Mas entendi. aí o planejamento, esse estudo, né, que vai elaborar os cálculos, é um estudo aprofundado, vai fazer o planejamento para saber se você pode complementar o MEI ou não, né? A aposentadoria para as mulheres agora é por pontos, né? Então soma o tempo de contribuição e a idade, então ficou 90 pontos para a mulher e sobe a cada ano até atingir 100 pontos. Então é importante assim você ter uma orientação e sempre procurar o advogado especialista, né? Que ele Uhum. vai te falar e te orientar melhor, né? É isso. E você estava falando que a aposentadoria é o cálculo das 80% das 80% contribuições. das Explica um pouquinho melhores melhor isso. contribuições. Que Então, assim, se a quando o pessoa era INSS CLT, se a pessoa foi CLT, vamos supor que ela ganhava R$ 10.000, então ela tinha um X simpático de tem, contribuição de INSS. Ela passou para autônoma, e aí ela começou a pagar em cima de 2 salários. No final, quando ela for fazer o cálculo, ela não vai receber, teoricamente, 2 salários. não, ela vai receber mais. Ela vai Entendi. pegar o tempo de CLT mais o tempo de Uhum. MEI. Aí eles pegam as 80% das melhores contribuições, soma, né, faz lá um cálculo e aí vão te falar. E outra coisa também interessante, que lá no site do meu INSS tem uma simulação. Só que essa simulação não é verídica, às vezes dá erro. Então não é confiável você fazer a simulação sozinha pelo site do meu INSS. Por isso que é importante fazer o planejamento, porque muitas das vezes está errado o que está escrito ali naquela simulação, entendeu? Uhum. Então, assim, é o momento que a pessoa precisa, né, para se aposentar, ela precisa ser bem orientada, né? E aí, fazendo esse cálculo, né, das 80% melhores contribuições, ela vai ter um valor de aposentadoria. Não tem como a gente prever qual é o valor só fazendo planejamento, né? E é importante falar também das revisões, porque
você pode fazer a revisão da sua aposentadoria em até 10 anos. Então, você se aposentou hoje, em 2013. Você tem 10 anos, então, em 2023, acaba o seu tempo de fazer a sua revisão. Porque tem pessoas que querem fazer revisão 15 anos depois. Aí já não pode, Entendi. né? O Você seu tem 10 direito anos para prescreve. contestar. Tem Você tem 10 10 anos. anos para contestar. Quem não Uhum, contestou, não falou nada, aceitou o valor, daí não pode mais contestar. uhum, Entendeu? entendi. Isso é bem legal também. Isso é É, bem legal. isso. Será que alguém tem alguma pergunta, alguma O dúvida? povo tá tão quieto que eu tô até assustada, gente. Acho que o povo tá com medo de se aposentar, tá achando que tá tão longe. Tudo garoto novo também, tudo novinho, assim, que nem a gente. Flor da idade, então não tá nem pensando em se aposentar ainda. Mas, gente, se É, tiver alguma pergunta, coloca aqui. Enquanto vocês estão pensando se você tem dúvida, aqui em cima, onde tem a borboletinha, você clicando, você entra. Tá o link do meu perfil e o link do perfil da Fernanda. Então, você está vendo pelo meu perfil, clica no perfil dela, que ela sempre está falando de coisas muito legais no perfil dela. Né? Ela é uma pessoa muito acessível, não estou falando só porque ela está aqui olhando para mim, não, porque é verdade. Né? Ela sabe muito. Né? E obrigada. se você entrou pelo perfil da Fernanda e quiser conhecer um pouquinho de artesanato sustentável, qualidade de vida, entre outros assuntos, clica no meu, na borboletinha azul, que vai ser um prazer ter você aqui no perfil. Né? E a gente está falando aqui sobre esse assunto que todo mundo vai passar, que é aposentadoria. Então, se você tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no meu privado, né? Conheça mais o perfil da Marta, que ela tem várias coisas bem interessantes, né? E reciclável, que é muito importante para o nosso consumo diário, né? A gente está jogando fora muito lixo, né, Marta? Acumulando Sim, muita coisa. Então, isso pode ser reaproveitado, né? Eu acho interessante, né, e muito legal o seu trabalho, porque você presta informação para as pessoas de qualidade, falando de diversos assuntos, e faz o seu trabalho de artesanato, faz a sua entrega, né? Eu acompanho o seu trabalho aqui no Instagram, é muito legal. E é isso, assim, se alguém precisar de alguma ajuda, né, com previdenciário, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição daqui de todos. ó, a Manu botou aqui que ela chegou agora e ela está um pouquinho perdida. Manus e Artes. A gente está falando, como a Fernanda falou, sobre aposentadoria. A Fernanda explicou com a nova revisão de 2019, não é isso? Isso, é. Com a nova lei A de idade mudou, a gente 2019. tem que trabalhar mais para poder usufruir da aposentadoria. Né? Ela explicou um pouquinho sobre os cálculos, tanto para CLT quanto para quem é autônomo e quem é MEI. E Isso, tem uma diferença, não tem, Fernanda? Você pode ser MEI e você pode ser autônomo. Você não é, precisa ter um CNPJ para você trabalhar para uma costureira, que ela é só autônoma, ela não tem o MEI. E você pode ter, o MEI que a gente está chamando é o CNPJ, né? É o é, CNPJ de uma pessoa só. Né? isso. Ou você pode pagar lá o teu carnezinho, tua guiazinha do INSS todo mês na lotérica, né? E ser autônomo. Então você tem 3 formas de previdência, certo? É. CLT, O que que acontece? autonomia e o MEI. É isso? O MEI é um autônomo, né? Na verdade, É, quem é microempreendedor individual é a pessoa que trabalha para ela mesma, é autônomo, é dono do seu CNPJ. Se você tem um CNPJ rico, logo teu CPF é rico, porque quem cresce em primeiro lugar é a empresa, né? uhum, Então, a empresa crescendo e dando lucro, o seu CPF também vai dar lucro. sim, Então, como autônomo, o empresário individual, ele produz o seu trabalho, ele vende a tua marca, ele vende teu serviço, né? Portanto, você que é uma artesã e produz os seus serviços, né, produz as suas peças, é tão autônoma quanto eu, porque eu sou advogada, trabalho sim. para mim mesma, faço o meu horário,
e não estou atrelada a nenhuma empresa, né? Eu optei por trabalhar como autônoma, né? Até porque eu sou mãe, dona de Uhum. casa, tenho minhas funções, eu estudo também, então eu optei por trabalhar para mim. Agora, quem trabalha na CLT, aí já é carteira assinada, tem todos os benefícios, tem 13º, tem férias, coisa que o MEI não tem. Mas é uma opção de cada um. Você Uhum. pode ser descontado, né, da sua alíquota de 7,5% a 14%, né? E o MEI vai produzir o seu próprio trabalho, vai produzir o seu evento, né? Porque tem várias formas de ser autônomo, e Uhum. aí vai tirar 5% todo mês do seu faturamento e vai pagar a guia DAS. A guia é retirada no site da Receita Federal e você paga até o dia 20 de cada mês. O INSS você pode pagar, né? Para quem é autônomo, pode pagar o INSS até 20%. Então a pessoa faz a opção, ou ela paga os dois, né, 5% ou mais 15%, ou ela paga 20% direto para o INSS, né, que Uhum. vai dar aquele valor mais alto, e aí se ela dispõe desse valor, ela está contribuindo sobre 2 salários mínimos. E aí vai ficar a Sim. opção de cada um. Quem é CLT, né, opta por trabalhar em carteira assinada, né, por ter horário a cumprir. Quem é autônomo vai fazer o seu próprio horário, vai fazer o seu trabalho, vai ter que divulgar nas redes sociais, vai ter que levar o seu produto até o seu cliente. A gente sabe que a gente trabalha bastante, né? A gente Uhum. quase não tem hora de descanso, mas é importante conciliar essas funções, né? De mãe, de dona de casa, de artesã, de advogada, de médico, enfim. Conciliar a sua profissão com a sua vida pessoal. Então, quando você Uhum. é autônomo, você é o dono do seu CNPJ. Você que tem que fazer a sua marca viralizar, né? Você tem que se Sim. desdobrar, né? A gente tem que fazer muito mais do que quem é empregado. Porque quem é empregado, tá tudo pronto. Você só vai lá, bate o ponto, faz o trabalho e vai embora. Mas quem é autônomo, não. Tem que virar noites produzindo, tem que acordar mais cedo, É, dormir a mais tarde. equipe, no final das contas, trabalha um pouco mais, mas assim, É, é como você falou, é questão de opção, né? Assim, tem gente que fica muito feliz em chegar lá e ter a carteira assinada e trabalhar 8, 10 horas, 12 horas por dia. é, E tem gente que fica muito feliz em trabalhar 12 horas por dia como o seu próprio negócio, né? Então, assim, realmente é opção. Agora, os dois casos têm que se preocupar com lá na frente, né? Com o que exatamente. pode acontecer, com um acidente, com uma doença. Então, é importante ter a contribuição previdenciária em dia, seja lá qual É, for, né? Para que você possa ter um respiro lá na frente, né? é importante. Por exemplo, para quem é autônomo, né, não tem aonde cair. Ah, eu quebrei a perna, vou ter que ficar em casa 20 dias. Não vou poder produzir. Então, eu vou entrar no auxílio-doença, né? Sim. Ah, eu tive que me tratar, fazer um tratamento, vou ter que ficar ausente do meu trabalho durante 15 dias. Você pede o auxílio-doença. Porque se a pessoa Uhum. não estiver contribuindo para o MEI ou para o INSS, ela está descoberta de qualquer Sim. coisa. Ela não vai ter esse auxílio, benefício por incapacidade. Porque tem muitas E, pessoas que não estão nem aí, estão só trabalhando e não estão contribuindo. Aí não vão ganhar nada, entendeu? ó, a A Manu Manu, Gert ela falou tá que ela está assim. com trombose. Você está de licença, Manu? Se Pois você puder é. colocar aqui que você está de licença. A Manu, Quando ela tá com trombose, é uma doença delicada, ela tem que ter medicamento, tem que fazer tratamento, e ela pode estar em gozo do seu auxílio-doença, né? Se ela tiver contribuído para o INSS, ela pode pedir, né, um Putz, auxílio. Ela disse que não tem que não auxílio. está. E aí, Então, ela está tirando dinheiro do bolso dela. Ela está pagando o tratamento por conta própria e não está recebendo nenhum tipo de auxílio. Aí fica mais difícil, né? Então, assim, a gente tem que pensar lá no futuro, né? Ah, eu tenho 30 anos, 65 está longe, né, para homem.
Ah, 62 está longe, mas passa tão rápido, né? Porque Uhum. eu falo por mim, eu comecei a contribuir com 23 anos, eu tô com 41. Passou muito rápido. E Passa muito rápido. a gente acha que 62 anos está logo ali. Quando É, é 20 anos na sua vida, passa muito rápido. passa muito rápido, passa mesmo. Né? Passa, e aí a pessoa tem que se preocupar desde nova, não é chegar lá com 60 anos e começar a fazer tudo, né? Fernanda, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você trabalha também com previdência privada ou não? A previdência privada, não. A Não, previdência né? privada é só você solicitar ao banco, né? O banco que você tem conta, né? Bradesco, Itaú, Santander, e eles vão fazer uma previdência privada em que você vai contribuir todo mês com algum valor até você Uhum. atingir a idade de se aposentar. Mas aí a Certo. previdência privada é Mas aí exclusiva lá, é a parte. é regra de cada banco, né? É, Regra de valor, é diferente, é outro mundo. Mas você não faz planejamento para isso. não, não. Não, O né? meu Tá. planejamento e o meu trabalho é só para o INSS, né? Para Uhum. quem é servidor público, para quem é CLT, para quem é autônomo. Então é ligado só às questões do INSS, Tá entendeu? certo. Essa questão de previdência privada é direto com o banco Qual o banco? e, e o banco vai orientar, porque tem um gerente específico para isso, né? Uhum. Eu sei Tá porque certo. eu já contribuí, né? E continuo contribuindo para minha filha. Então, é direto Uhum. com o banco, entendeu? Entendi. Qualquer pessoa pode fazer essa previdência privada, sim. Você pode contribuir até para o teu filho recém-nascido. Pode. Quando uma pessoa Você já nasce a pode questão, fazer. já pode fazer, né? Quem é pai e mãe, está aí na live, está preocupado com a questão do seu filho, é importante você fazer uma previdência prévia jovem, né? Uma previdência privada para o seu filho, porque aí quando ele atingir 18 anos, você pode custear a faculdade, né? Você pode usar esse Uhum. dinheiro para pagar os estudos, Sim. né? Ou então para aposentadoria. Então, é um dinheiro que é guardado e ele é corrigido. Então, você tem que ver exatamente o que, que é melhor para você. Ou aplicar o dinheiro e aplicar ganhando mais, porque a aposentadoria privada não está tão boa ultimamente, né? Assim, não está rendendo muito. Não é uma das aplicações mais rentáveis, não. Não é rentável, né? Eu sei porque eu tenho para minha filha, então eu vejo que o dinheiro não rende muito, Uhum. mas é uma opção, né, para quem quer guardar dinheiro. Só que quando você está apertada e precisa do dinheiro, você vai lá e saca, aí o dinheiro acaba, você tem que contribuir novamente. Tudo de novo. Vai ter É, que começar tudo de novo, com novos valores, novas taxas. pois é. Não. Então é meio assim, tentador, né? Vamos dizer, você sabe que tem lá 10 mil reais, e aí você precisa daquele dinheiro. Aí você tira o dinheiro todo. Aí vai ter que começar tudo de novo, vai te atrasar. Então, Uhum. Leandro, você tem quantos anos? Se você é de 1984, ele deve ter 39 anos, que eu sou de 82. Então, Leandro pode começar a contribuir para a previdência privada, né, para o INSS também, ou fazer uma aplicação mais rentável, né? Procurar o gerente do banco e fazer uma aplicação melhor, que vai render mais. Então, ele botou que ele tem Exatamente. 39. É, já pode pensar Eu te no futuro. perguntei isso. Eu te perguntei isso porque de repente você podia também dar algumas dicas, algumas coisas assim. Mas como o teu foco é só o INSS mesmo, então se vocês precisarem, galera, pode procurar a Fernanda que ela vai atender. Fernanda, obrigada mesmo de coração por você Obrigada a ter você. dividido aqui o teu conhecimento. Obrigada a todo mundo que está aqui. E fica a dica. Precisou fazer planejamento, procura a Fernanda. Vou deixar, quando eu botar a live, eu vou deixar o arroba dela, então é só clicar que vocês acham. Tá bom? Tá ótimo. Beijo grande, até a Obrigada, próxima. Marta. Um Tchau, beijo. tchau. Fica com Deus. Tchau. Você também, tchau. Tchau.